como que eu me organizo? Né? Pois aqui, e você? O que você faz? Né? Eu aplico na minha vida o 70-20-10. Tá? Prof, o que é o 70-20-10? 70-20-10 é extremamente simples. O 70-20-10 é o feijão com arroz, que a única coisa que eu fico triste é de ter conhecido ele depois que eu tinha mais de 30 anos de idade. Eu queria ter conhecido 70-20-10 quando eu ganhei meu primeiro salário, né? Mas, enfim, há tempo, né? Então, nós vamos trabalhar com o 70-20-10. Como que eu me organizo em relação ao 70-20-10? Eu vivo com 70% do que eu recebo da minha renda principal. Isso aqui é muito importante falar. Eu vivo com 70% eu recebo da minha renda principal. Se eu soubesse disso quando eu ganhei meu primeiro salário, meu Deus, minha vida estava muito diferente, mas eu também não estaria aqui. Então não vamos lamentar por isso, não. Então, basicamente é isso. Eu tenho um combinado com a minha esposa, a gente tem a nossa renda principal, e dessa renda principal a gente tem que ter a capacidade, nós temos que ser responsáveis por viver com 70% daquele valor. Isso é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Se a gente não for capaz de fazer isso, com o dinheiro que a gente recebe da nossa renda principal, nós estamos falhando no básico do básico. Então, eu me organizo assim, tá? Eu busco todo santo mês viver com 70% daquilo que eu recebo, tá? Para você saber quanto representa 70% do que você ganha, pega o total que você recebe, líquido, que cai na sua conta, e multiplica por 0,7. Né? Que você vai saber qual que é o valor aí que você deveria estar vivendo. O que acontece com o restante? Hoje, no meu cenário, hoje, eu invisto o restante. Com os outros 30%, eu separo e faço investimentos. Para quem está me acompanhando lá no Instagram, lá no @Prof. Ezequiel, tá vendo a minha série que eu estou fazendo do Nubank. A minha série que eu estou fazendo do Nubank é uma reserva é como se fosse a minha reserva de emergência, um dinheiro que eu tenho acesso a ele, líquido, que eu posso sacar e usar quando eu quiser, caso ocorra algum tipo de emergência, tá bom? Aquele dinheiro, ele foi construído com base nisso daqui. No fato de eu estar economizando 30% daquilo que eu recebo. Não foi só de eu economizar 30% do que eu recebo? Não. Eu tive outros resultados financeiros que me ajudaram a chegar naquele valor ali. Mas o princípio básico é eu economizar 30% do que eu ganho. Normalmente, a regra do 70-20-10 fala que pelo menos 10% você tem que economizar. Todo santo mês você tem que separar, você tem que deixar aquilo ali como forma de você garantir o seu patrimônio futuro, tá bom? Se você não conseguir fazer dos 30 igual eu faço, faça de 10. E os outros 20% podem ser para você pagar dívidas, pagar empréstimos, pagar consórcio, pagar qualquer coisa que for parcelada a nível de dívida. Isso não pode ultrapassar 20% do que você recebe. Se tiver ultrapassando 20% do que você recebe, provavelmente você está andando apertado, está andando arrochado demais, tá bom? Então, é assim que eu me organizo hoje. Eu me organizo com base no 70-20-10. Ezequiel, como que eu faço isso? De quanto em quanto tempo eu faço isso? Eu faço isso uma vez na semana. O que é uma vez na semana? Né? Eu sento junto com a minha esposa, uma vez na semana, normalmente é no domingo que eu faço isso, para mim é o melhor dia, melhor horário, melhor dia da semana que eu me encaixei. E esse sentar com ela, ele não é para olhar para trás, é para planejar a próxima semana, é para olhar para frente. Essa é a ideia de eu estar olhando para isso uma vez a semana. Questão de 30 minutinhos, 40 minutinhos. A gente bate o que aconteceu durante a semana. A gente bate
A gente bate ali no que aconteceu durante a semana e aí a gente começa a olhar para frente, beleza? Principalmente se não tiver salário fixo, o Rízia, né? Se não tiver salário fixo, isso aqui ainda se torna mais importante, porque você tem clareza fazendo isso daqui do quanto você precisa correr atrás da semana. Se não é fixo, é porque é variável e depende do seu esforço, depende do seu trabalho. Então, significa que naquela semana ali, ou naquele período, você vai ter que correr atrás, porque as contas não vão esperar. Então, principalmente se você não tiver uma renda fixa, é muito importante você, mais importante ainda, você fazer isso daqui, tá bom? Então, eu faço isso uma vez na semana. Como que eu melhoro isso, Ezequiel? Isso aqui muita gente também não entende. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira fácil de vocês entenderem. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer coisas diferentes. E nesse caso disso aqui que eu estou falando com vocês, o que você tem que fazer, basicamente, é a mesma coisa, todo mês. Toda semana eu faço a mesma coisa, não estou fazendo nada de diferente, não. Eu vou olhar para o meu 70-20-10. Toda semana. Não tem uma mágica, não tem um mistério, não tem um coelho da cartola que eu vou tirar, não. Eu vou olhar para a mesma coisa, só que eu vou tentar melhorar aquilo ali de alguma forma. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui para ajudar vocês a entender isso aqui que eu estou falando, tá? Uma das coisas que eu estou fazendo para melhorar é identificando os imprevistos previstos. Imprevisto previsto, prof? Existe isso? Existe. A gente chama determinados tipos de despesas como imprevistos, mas não são imprevistos. Já vi muita gente, por exemplo, falar que tem um imprevisto ali que é o IPVA, um imprevisto que é o material escolar. Não, não é imprevisto, isso é previsto. Eu só não me organizei para aquilo. E quando eu faço esse acompanhamento semanal aqui, de olhar para isso uma vez na semana, o que eu tento ver? Naquela semana ali, teve alguma coisa que eu estou chamando de imprevisto, mas que era previsto, e eu poderia estar me organizado melhor? Eu vou dar um exemplo para você comigo. Chegou na época de eu fazer revisão no meu carro, e eu não olhei para o período que ia fazer. Se eu não fizesse garantia, ou se eu não fizesse a revisão na concessionária, eu perco a garantia do carro. Então eu tinha que fazer, a quilometragem bateu para fazer, e eu simplesmente, aquilo ali passou batido para mim. Era previsto que ia ter uma. Não é um, eu posso até querer chamar de imprevisto, mas não era um imprevisto. Faltou da minha parte uma organização para falar assim: olha, a revisão ela vai acontecer, eu já tenho que ter um dinheiro separado para fazer essa revisão. Então, o que acontece? O que eu fiz diante disso? Eu paguei a revisão, comprometeu o meu 70-20-10 no mês, porque eu não estava precisando, eu investi menos que eu iria investir, porque foi um gasto que veio e eu não estava planejado para ele. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, a partir de agora, uma caixinha e vou colocar um valor lá todo mês, para que na próxima vez que vem a revisão, eu consiga pagar a revisão sem ter aperto nenhum. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um imprevisto, previsto por minha conta, em previsto, em algo que eu vou conseguir arcar com isso financeiramente sem ter nenhum tipo de problema. Para quem quiser acompanhar, eu estou mostrando isso lá no Instagram, lá no @prof.ezequiel, beleza? Tudo previsto, Alex. Eu vou dar um passo a passo para vocês aqui, Alex, para vocês fazerem isso daqui, beleza? Por fim, uma dica que eu dou para vocês que também fez muita diferença para mim é essa daqui. Ó. Associa tempo com dinheiro. Pois é, que associar tempo com dinheiro. Como que eu associo tempo com dinheiro e como que isso me ajudou a ter mais clareza do que eu preciso fazer? No final das contas, tudo que você compra com dinheiro foi conquistado através do seu tempo. Tudo. Tudo aquilo. Eu comprei uma caneca. Você está pagando com dinheiro, mas quem comprou isso foi seu tempo. Eu estou pegando um telefone celular. Beleza.
o telefone celular, mas quanto tempo de vida eu tive que trabalhar para comprar esse celular? Isso entra muito naquela questão do que eu quero e do que eu preciso. Então, hoje eu tenho uma noção muito grande disso. Quando um dinheiro vai sair do meu bolso, eu falo assim, peraí, eu vou tirar do meu bolso aqui R$ 1.000. Bicho, quanto tempo eu trabalhei para conquistar esses R$ 1.000? Quanto tempo eu tive que trabalhar para conseguir esses R$ 2.000? Aí você imagina a pessoa que está pagando juros de alguma coisa. Além dela estar usando o tempo dela, pegando o tempo dela para já pegar algo já comprar algo ou alguma coisa, imagina mais o tempo que ela vai ter que dedicar só para pagar juro. Então, façam essa associação na cabeça de vocês, de tempo com dinheiro. Quanto tempo eu levei para conquistar esse dinheiro? A pessoa que tem um salário de R$ 4.000, pô, se você for gastar R$ 4.000 com alguma coisa, você tem que ter muita clareza de que aqueles R$ 4.000 foram conquistados com um mês inteiro de trabalho duro. Muitos de vocês podem estar trabalhando agora, me assistindo e vendo aqui essa live. Então, faça essa associação de tempo e dinheiro. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aí nos comentários, tá bom? Essas são algumas dicas que eu deixo para vocês aqui quando o assunto é a desorganização financeira, tá bom?